O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Afinal de contas, a respeito do sangue, é proibido ou não bebê-lo? Há determinadas denominações, dentre elas os judeus, e algumas filojudaicas, ou parecidas com o judaísmo, que levam ao pé da letra esta proibição, estabelecida por Deus numa época em que se pensava primitivamente, arcaicamente, que a vida da pessoa, entenda-se alma, porque na língua hebraica, tanto vida como alma são sinônimos. Quando se fala de alma, refere-se genericamente à vida da pessoa. Se encontrava no sangue. Por isso, a proibição se devia precisamente a isto. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida a qualquer animal. Todos nós sabemos, a ciência explica, que até uma determinada quantidade de ml nós podemos extrair do nosso corpo. Seja por sangria, quando a ferritina está alta, por exemplo, o que é o meu caso, vou fazer essa sangria daqui a alguns dias no HFA, mas também para doar sangue. A transfusão de sangue, que é, na história da humanidade, uma prática relativamente recente, é levada ao pé da letra por essas denominações, não pelos judeus, que preferem que a pessoa que precisa de sangue morra, mas não admitem, não toleram, não autorizam
a transfusão de sangue pela interpretação, digamos assim, radical desta primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. A proibição, portanto, está precisamente nisso. O que é um animal sufocado? Um animal sufocado, estrangulado, digamos assim, é aquele de quem não sai nenhuma quantidade de sangue. Ele é morto por asfixia, por estrangulamento, enfim, mas não sai sangue dele. Isto é uma proibição absoluta para os judeus. Portanto, o animal, a carne pode ser comida, não de todos os animais, mas de certos animais. O porco, por exemplo, não é comido, em hipótese alguma, por judeus e muçulmanos. Os cristãos têm um entendimento diferente e veremos por quê na nossa homilia. Portanto, para se comer carne de animal, é preciso sangrar em alguma parte do corpo até que ele morra. Depois, sim, o sangue é jogado fora, não pode ser comido em hipótese alguma, e a carne pode ser comida. Atentos, porém, porque esta visão, esta descrição, esta normativa dada pelo Senhor Deus insere-se num contexto em que pensava-se que a alma imortal, como nos revela o Novo Testamento, estava no sangue, realidade material. Hoje nós sabemos que a alma é imortal, portanto, ela não tem matéria, ela é espírito puro. É verdade que o sangue é vida, como também, hoje a ciência explica, determinados órgãos vitais são vida. O corpo pode estar com todo o sangue possível. Se você extrair o coração, o sangue não será bombeado e você morre. Da mesma forma, os 2 rins, os 2 pulmões, o sistema nervoso central, etc. Portanto, a ciência hoje explica que o sangue é vida, como os 2 rins são vida, como o coração é vida, como os 2 pulmões são vida, como todos os órgãos vitais são vida. O que é um órgão vital? É aquele sem o qual não existe a vida, porque vital vem de vida. Muito bem. Portanto, é muito importante ler o Antigo Testamento na perspectiva do Novo. É o Novo que ilumina o Antigo. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim aboli-los, mas levá-los à perfeição. É a partir do Novo Testamento que o Antigo deve ser lido, deve ser compreendido. A respeito da proibição de não comer carne com sangue, de não comer o sangue, esta proibição perdura em todo o Antigo Testamento. Todo. Os judeus, hoje, até hoje, não comem sangue. Quaisquer que sejam as suas correntes, porque dentro do judaísmo existem muitas correntes, muitas formas de se interpretar os textos sagrados para os judeus. Os cristãos que vieram do judaísmo, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, encarnou-se no seio de Maria Virgem, uma judia. Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Portanto, Jesus obedeceu à lei, respeitou a lei judaica em tudo, apesar de ter levado esta lei à plenitude, porque a plenitude da lei é o próprio Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus repete isso inúmeras vezes nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Pois bem, Jesus Cristo respeitou essa normativa. Porém, paulatinamente, ele foi ensinando que determinadas normas provisórias do Antigo Testamento, com ele, haviam sido suplantadas, haviam sido aperfeiçoadas. Dentre elas, a proibição
de comer determinadas carnes de determinados animais tidos como impuros. Judeus até hoje não comem carne de porco. E determinadas denominações, determinadas seitas, algumas até cristãs, não comem carne de porco. Mas não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 7, de 14 a 23. Escutem só. Ouvi todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Atenção. Mas o que sai do homem, isto é o que mancha o homem. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Atentos agora. Assim, ele declarava puros todos os alimentos. E acrescentava: ora, o que sai do homem, isto é o que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Perceberam a guinada? Perceberam a mudança? A mudança, diria melhor, a evolução. Não é aquilo que entra no homem que o torna impuro. Portanto, as proibições do Antigo Testamento, não coma carne de porco, não coma carne de animais com casco fendido, não coma carne disso, daquilo outro, ela não mais tem validade com nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, na cidade de Jope, colada com Jerusalém, hoje com Tel Aviv, hoje um bairro de Tel Aviv, Pedro, o apóstolo Pedro, do Evangelho de hoje, tem uma visão. E nessa visão, ele contempla todos os animais quadrúpedes que Deus faz baixar do céu em uma grande toalha. E Deus dá uma ordem para ele. Uma ordem de grande importância para nós ao analisar as proibições provisórias do Antigo Testamento. Leia o texto, Atos 10, de 9 a 16. Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Atenção! Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Mata e come. Atentos, todos os quadrúpedes, porco é quadrúpede. Todos os répteis, cobra, todas as aves do céu, urubu também. E urubu, pelo amor de Deus, comer carne de urubu, Deus me livre e guarde. Se vocês quiserem, pode. Eu não me atrevo. Mas o texto foi claro. Todos os quadrúpedes, todos os répteis, todas as aves do céu. De modo algum, Senhor, não come impuro. Não diga que é impuro o que Deus purificou. Ficou claro? Perceberam não a contradição, mas a evolução. Portanto, Marcos 7 e Atos 10. É muito importante memorizar. Muito bem. Ocorre que o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. E as primeiras conversões foram oriundas. O relato de Pentecostes.
havia judeus ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa, oriundos de todo o mundo antigo. Os primeiros convertidos eram judeus. A grande maioria, no começo, era judia. Cristãos convertidos do judaísmo. Só depois, quando São Paulo e os outros apóstolos começaram a sofrer resistência da parte do judaísmo, é que São Paulo decide abrir-se para o paganismo. Quando aí as conversões do mundo pagão se tornaram maiores do que do mundo judaico. Está claro? Muito bem. Ora, convertidos do judaísmo ainda tinham a mentalidade do Antigo Testamento, de que não podia comer sangue, nem carnes imoladas aos ídolos, nem animais impuros. O que foi que a igreja fez? Logo no começo, ela tolerou essa proibição. No capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, surgiu uma discussão entre os cristãos. Alguns cristãos oriundos do judaísmo disseram: para você ser cristão, tem que observar a lei de Moisés. São Paulo protestou. Nada disso. Se a justificação vem pela lei de Moisés, Cristo morreu em vão. Não somos mais obrigados a observar as prescrições do Antigo Testamento, como o sábado, como a circuncisão, como animais impuros, como carne, como o sangue, etc. E a discussão foi tão violenta que eles precisaram subir a Jerusalém para discutir a questão. Ou seja, o cristianismo estava dividido. Os judaizantes defendiam essa tese. Para você ser cristão, você tem que observar toda a lei de Moisés. Aqueles que vieram do paganismo, e o próprio apóstolo Paulo, que era judeu, mas não compreendia dessa forma, ou seja, compreendia a unicidade do sacrifício de Cristo, descrito no Evangelho de hoje. Nada disso. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo e pelas obras da fé pelo batismo. E nessa discussão decidiu-se fazer uma carta para todos os cristãos. Está lá em Atos 15. E uma das prescrições foi esta. Atenção, prescrição provisória. Diz São Tiago, Atos 15, de 19 a 20. Julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas, gentios, atenção, mas que se lhes prescreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Ou seja, por enquanto, essas prescrições do judaísmo, para evitar discussão, para evitar briga, vocês evitam. Atos, capítulo 21, versículo 25. São Paulo está na ilha de Chipre, que fica no Mediterrâneo, todos vocês sabem onde fica Chipre. Os anciãos, quando São Paulo foi visitar aquela comunidade, eles disseram a Paulo: a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Estamos numa época em que o cristianismo está nascendo e essas normas do Antigo Testamento ainda são toleradas. Todavia, no mesmo Novo Testamento, vários anos depois, nas cartas do apóstolo Paulo, nós já temos uma outra compreensão. Por favor, cuidado ao lerem a Bíblia toda, porque determinadas prescrições do Antigo Testamento foram aperfeiçoadas pelo Novo. E no próprio Novo Testamento, nós temos prescrições de uma época e prescrições mais elaboradas de outra época. 5, 10, 15, 20 anos depois. Os livros do Novo Testamento não foram escritos todos no mesmo dia, nem caíram do céu de paraquedas de um avião da Força Aérea Brasileira. Não. Houve uma evolução. Estes textos de tolerância que prescrevem que os cristãos evitem comer determinadas carnes e evitem comer o sangue, foram logo no começo. Agora vamos a outros textos
mais tardios, 5, 10, 15 anos depois de São Paulo ter pregado em muitos lugares. Gravem esse texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças. Tudo, inclusive o sangue. Romanos 14, versículo 20. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas, em verdade, são puras. Mas o que é mal para o homem é o fato de comer provocando um escândalo. Eu vou repetir. Todas as coisas são puras, inclusive o sangue. Colossenses, capítulo 2, versículos de 16 a 17. Ninguém vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Questão de comida, se pode comer, se não pode comer, se é puro ou é impuro, se está proibido ou não, isso era sombra. A realidade é Cristo. Não foi o bispo quem disse. Está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Essa é fantástica. Memorizem, coloquem no Kengo, por favor. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada. E não comendo, nada perdemos. Excelente. Portanto, espero que fique clara a questão do sangue. É óbvio que esse nordestino aqui é apaixonado por sarapatel. Gosto muito. 3 colheres só, senão me dá diarreia. Mas o sarapatel, ou então o cheio de uma boa buchada, onde tem sangue, eu gosto. Eu cresci comendo isso. Mas a minha pança não cresceu, graças a Deus. Caríssimos, espero que essa catequese a respeito de comida, animais impuros e o próprio sangue tenha ficado clara. A evolução que acompanha o desdobrar da revelação positiva, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Aliás, não se pode esquecer o que eu já disse, mas convém repetir o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, João capítulo 6. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Um adendo, já que estamos tratando de transfusão de sangue, que é legítima, que é uma forma de caridade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Portanto, doando sangue, você pode salvar uma vida. A Bíblia não tem nenhuma proibição para a transfusão de sangue. Nem podia. Transfusão de sangue é uma coisa na história, duvido que tenha mais de 200 anos. Uma descoberta recente. A Bíblia, portanto, não proíbe a transfusão de sangue. E a interpretação a respeito do sangue, da sua relação com a alma, isso tudo já foi explicado nessa homilia de 10 segundos até agora. Mas é bom falar da questão do transplante de órgãos, que é uma questão conexa. A Bíblia fala do transplante de órgãos? Não fala. Porque é uma prática relativamente recente do tempo da Bíblia. Esse procedimento científico médico não existia. Catecismo da Igreja Católica, número 2296. O transplante de órgãos é conforme a lei moral. Sim. Os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade.
O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou os seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha a tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Um pensamento muito equilibrado da Santa Igreja a respeito do transplante de órgãos. E agora, uma última palavra sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura, nós temos o Deus Todo-Poderoso que faz aliança com a humanidade depois do dilúvio. As águas baixam no monte que a Bíblia chama de Ararat, que é um monte que se encontra na atual Turquia, divisa com a Armênia, mais ou menos. A arca baixa, os animais saem, e Noé faz um culto a Deus, um sacrifício a Deus, imola animais. E pela primeira vez na história, a humanidade tem autorização de Deus para comer carne, já que no livro do Gênesis, a Adão e Eva, Deus não deu essa autorização. Eles eram, por assim dizer, vegetarianos. Podiam comer de todas as árvores, de todos os vegetais, de todas as plantas, mas carne não. A carne vem somente como alimento após o dilúvio. E Deus sela uma aliança com a humanidade, uma aliança cujo sinal é o arco-íris. Deus promete nunca mais fazer o que ele fez com a humanidade, com os animais, ou seja, destruí-los pela inundação, pelas águas. O sinal dessa aliança primitiva, onde o sangue não é contemplado. Ou seja, a carne dos animais para vocês, o sangue para mim. Vocês comem a carne, o sangue fica para mim. E outra, não derramem o sangue humano. É uma das proibições mais antigas. Aliás, a lei do talião, que está no livro do Êxodo, ela aqui já encontra a sua primeira formulação. Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado. A lei do talião, portanto, é muito mais antiga que Moisés. Ninguém toca no ser humano. Lembrem-se que quando Caim matou Abel, Caim temeu ser assassinado e Deus disse: ninguém vai tocar em você. Assassino, mas ninguém toca em você. E pulamos para o Evangelho, onde temos a nova aliança, onde o próprio Deus encarnado derrama o seu sangue. Nenhum preceito do Antigo Testamento pode ser analisado, pregado, explicado, sem esse que é o fato fundante, o fato principal, o mais importante da aliança de Deus com os homens. A primeira aliança, porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse a Adão. Segunda aliança, essa com Noé. A terceira aliança, com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Multiplicarei tua descendência, que será mais numerosa que as estrelas do céu, que os grãos de areia do mar. Depois a aliança do Sinai, onde Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, para que Moisés explique para o povo, e ela seja o sinal da presença de Deus. A arca da aliança, que é uma espécie de urna, um relicário, que era levado, onde dentro dele tinha as duas tábuas da lei. Tudo aliança provisória, em vista de uma aliança definitiva, de uma aliança irrevogável, de uma nova e eterna aliança. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Quando Jesus diz isso a São Pedro e aos demais, depois de São Pedro, no Evangelho de hoje, ter dito, prévias perguntas de Jesus, o que as pessoas dizem a meu respeito? Tu dizes que és Elias, João Batista, um dos profetas. E para vocês, quem eu sou? Pedro se antecipa. Tu és o Cristo de Deus. Jesus proíbe expressamente que eles digam isso para as pessoas. E Jesus começa a dizer em que sentido ele é o Messias. Como vai se consumar sua missão. E Pedro protesta.
afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Por que isso? Porque Jesus disse com todas as letras que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Aqui está a nova aliança, selada com sangue. Sangue. Em nós, fonte de vida, que pode salvar a vida de seres humanos. E quando esse gesto é feito, quando essa decisão é tomada, estamos praticando um ato de caridade. Cristãos, explicar isso para os vossos filhos, vossos amigos, vossos entes queridos, a quem quer que seja. O que corre dentro das nossas veias, que sustenta a nossa vida, pode ser partilhado para salvar a vida de outros. O sangue de outros também pode nos salvar, e pode salvar a vida de entes queridos nossos, que agonizando nos hospitais precisam, e talvez naquele hospital não tenha suficiente sangue no banco de sangue. Órgãos, idem. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É uma forma de caridade. Forma de caridade que brota não do Antigo Testamento, mas do Novo, olhando para o Calvário, onde o preço do nosso resgate foi derramado. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, é aquele que, ilustrando o que cantamos com a bela voz da salmista, o Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor, cujos povos se reúnem para glorificá-lo, para servirem-no, para da morte libertar os condenados, o Senhor morreu para nos libertar, derramando o seu sangue. O sangue humano só não é legítimo tirá-lo daqueles que são inocentes. O 5º mandamento da lei de Deus, não matar. É hora de terminar a homilia e suplico e imploro a vocês que as lições que foram recordadas hoje, com bastantes textos da Escritura, fiquem impregnadas no coração de vocês. A explicação sobre proibição e permissão. Primeiras proibições, primeiras instituições, lá no passado, no tempo de Noé, e a evolução paulatina da compreensão do que Deus queria selar, celebrar a aliança eterna e definitiva com os homens, pelo seu sangue derramado na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.